Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando nossos estudos do dia 30 de 10 de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal mostrando ainda aquela força compradora que a gente vem trabalhando aqui, falando nos últimos estudos, né? Ó, ele buscou o primeiro alvo, cravamos o primeiro alvo que a gente tinha trazido para vocês aqui, certo? E agora vamos ver como é que está ficando o gráfico diário. Ó. O gráfico diário ficou bem interessante, uma vez que ele fez um movimento até a 207, faz uma correção na 208 e agora começa a desenvolver esse movimento para cima, né? Então, um movimento de continuidade. Se a gente observar aqui, ó, pegar essa base, que foi onde ele fez uma parada também, e ó, fazer uma projeção, ó, a gente vai ver que alguns níveis de projeção, né, de 618 ele buscou, e agora ele possivelmente vai buscar essa região aqui de 100%. Seria essa região aqui entre 153.000 a 153.250, 280 ali, tá? Primeira região que ele pode estar indo buscar nesse momento. Uma coisa que chamou bastante a atenção foi esse reteste, que eu deixei marcado aqui para a gente contextualizar no estudo anterior. Muito interessante porque ele vem, faz um movimento de correção e para na máxima, né, anterior do lado esquerdo do gráfico, que faz, né, muito sentido esse descanso aqui e depois a continuidade, né? Então o gráfico diário continua forte para cima e vamos observar como ele vai se comportar, porque agora a gente não tem mais referências para cima, então a gente tem que ficar sempre muito atento ao comportamento do preço e como é que ele vai, né, seguir se desenvolvendo para cima. Com 60 minutos, poxa, 60 minutos ele está muito bonito, né, em relação ao movimento para cima. Ó. Então, ele vem trazendo esse movimento de continuidade, onde ele faz movimento de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, e vai fazendo isso seguindo sempre acima das médias. Então, é aquilo que eu já trouxe em alguns outros estudos. Enquanto ele continuar acima das médias, ou seja, continuar respeitando a média de 17 períodos, não tiver nenhum fechamento abaixo dessa média de 17 períodos, que é essa média roxa aqui, então a gente vai entender que ele vai continuar tendo possibilidades de seguir para cima, tá? Porque ele faz esse movimento de impulsão, corrige nas médias e depois entrega um novo movimento de impulsão. Então aqui, ó, vamos projetar a nossa próxima possibilidade, ó. Então, de fundo até o topo. Se ele de fato se segurar por aí onde ele parou, né, a gente ganha uma nova projeção. Ele pode ainda querer corrigir um pouco mais, como ele fez aqui, ó, né, vir um pouquinho abaixo da média, então vir para cá, né, vir um pouquinho mais para baixo, enfim. E aí, onde ele parar, você marca o ponto de projeção para que você tenha, né, mais informação, uma informação um pouco mais precisa, né? Aqui, se a gente pegar uma retração, ó, vou puxar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A gente pegar do topo do dia anterior até o fundo do dia anterior também, que acaba sendo fundinho, ó, a gente, vou dar uma mudada de cor aqui também, ó, a gente vai observar, ó, que aqui uma correção em 50%, na região dos 150, 770, seria bem interessante. Por quê? Porque ali ele vai confluir com a máxima histórica anterior. Então uma correção ali é muito bacana, porque ele faz o reteste da região, busca uma região de retração de 50% e ainda busca a média de 17 períodos, que tem sido o grande suporte dos 60 nos últimos dias, tá? Aí ele vai abrir margem ali, ó, para a gente buscar 152.680 no dia de hoje, tá? Então eu vou mudar aqui agora esse alvo para cá, tá? Se ele corrigir até ali, certo? É esse alvo que eu vou enxergar de princípio, tá bom? Agora, se ele parar por aí mesmo, aí a gente ganha um pouquinho mais de perspectiva. Não é muita coisa, tá vendo?
Então, eu vou manter este alvo anterior aqui, ó, que é referente a essa correção na região dos 50%. Tudo bem? Então, o que eu estou vendo para os 60 é esses movimentos de continuidade. E como é que eu mudo a minha cabeça nos 60 minutos? Eu só mudo a minha cabeça nos 60 minutos uma vez que ele passe para baixo das médias, feche, ele tem que ter fechamento, tá? Não adianta ficar esses pavis para baixo, ó. Esses pavis aqui eu desconsidero. Ele tem que ter fechamento, ou seja, uma barra vermelha, convicta, né? Toda preenchida, sem pavio, um fechamento forte abaixo. Aí sim, uma barra dessa toda vermelha, preenchida, fechando dessa forma, aí eu começo a entender uma mudança de comportamento. Antes disso, de fato, eu vou entender que aí está sendo um suporte. Ele pode fazer o primeiro movimento do dia ou até a segunda hora do dia forçando para baixo, mas enquanto ele de fato não consegue se firmar para baixo da região, eu entendo que ele não muda o comportamento. Então, fecha para baixo. Aí quando ele fizer essa correção, que provavelmente ele vai fazer um reteste da média ou fazer um reteste da região anterior, aí sim a gente habilita a venda. Aí essa venda, ela obviamente ela se torna mais confirmada no rompimento do pivô, certo? Ou seja, quando ele rompesse aqui acionando, aí a gente venderia nessa perca desse fundo, ou para aquele que gosta de trabalhar com um certo recuo, ou seja, ele fez um movimento de impulsão. Quando ele recuar para tocar na média e der condição num tempo menor, você pode vender aqui nesse toque. E aí você já vai buscar o quê? Daqui até lá embaixo, né, até chegar ali na parte do rompimento, você já vai ter alguns pontos, ó, 490, 500 pontos. E aí esses pontos já te permitem, se caso o preço se enroscar por aqui, romper e não evoluir, você já tem, né, como tirar parcialmente o risco e aí seguir com a operação, né? Certo? Então é isso que eu estou vendo para os 60 minutos, enquanto ele não mudar esse panorama, eu continuo olhando 60 para cima, certo, pessoal? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Encaminha aí para seus amigos, né? Deixa um comentário que é muito importante para a gente, tá certo, pessoal? 15 minutos. Com 15 minutos ele vem com uma característica muito similar ao do 60, onde ele vai fazendo os movimentos para cima de impulsão e corrigem, né, fazem a correção perto dessa média de 72 períodos, que é essa média laranjinha, ó. Então ele vem seguindo nessa mesma toada, tá vendo? Faz o movimento de impulsão, faz correção, impulsão, correção, e aí vai seguindo. E é isso que ele tem feito, né, nos últimos dias também. E ontem não foi diferente, né? No dia 29 ele fez da mesma forma, né? Ele mostrou a mesma informação, ou seja, ele fez um movimento de impulsão, agora faz movimento de correção, e aí o que eu espero é uma continuidade. Eu espero que agora ele acione uma continuidade, certo? Essa continuidade, obviamente, fica mais evidente quando ele rompe o topo, certo? Mas para aquele que já gosta de trabalhar uma compra com um risco menor, já pode sair daqui comprado buscando esse topo. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu estou vendo por 15 para cima. Para mudança de comportamento é muito parecido com o 60, certo? Eu vou esperar que o 15 passe para baixo dessa média de 32 períodos, tenha confirmações, e aí, de repente, numa correção, num reteste na média, aí eu busco um movimento para baixo, tá? Lembrando que se ele vir para baixo, aí a gente começa a observar possíveis retrações, certo? A gente pode pegar, por exemplo, do topo até o fundo, ó, e vai entender, ó, que até ali em região de 50, de 618, ele ainda vai estar na região que ele pode continuar a subir, ou seja, uma correção até essa região aqui ainda é pertinente e depois entregar um outro movimento com força, tá? Então, de fato, ele tem que perder essas retrações, ele tem que praticamente chegar próximo do fundo anterior para depois fazer uma correção e aí, quem sabe, a gente pensar em vendas, quem sabe a gente arriscar vendas. As vendas, elas estão muito mais difíceis no momento, tá certo, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. E lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.